Fala galera, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje nós vamos fazer um vídeo muito incrível. Eu quero falar com você a respeito de como ser feliz em meio a tantas notícias ruins. Hoje eu estava meditando e pensando nisso na minha devocional e refletindo, cara, como eu posso ser feliz, eu, Marcos André, ser feliz, sabendo que o mundo está trazendo muitas notícias ruins, e são uma atrás da outra, são notícias uma mais ruim que a outra, uma mais pesada que a outra, uma mais difícil de discernir do que a outra, e como ser feliz, como eu posso carregar uma vida, né, a qual eu me alegre em Deus, mesmo com tantas notícias ruins acontecendo no mundo e acontecendo à minha volta. Como eu não deixo essas notícias ruins elas afetarem a minha própria vida, o meu campo emocional, é, e, e não permitirem com que eu me desanime e eu não pare com a minha caminhada, né, junto com Deus, ou que eu venha ter dúvidas das promessas de Deus, ou que eu venha a ter dúvidas de quem Deus é, do caráter de Deus, da essência de Deus. E eu estava refletindo nisso, então eu me lembrei de um cara na Bíblia chamado Davi, um grande salmista, um grande músico, um homem a qual atingiu as expectativas do coração de Deus de uma forma sobrenatural. Eu me lembrei que há um tempo atrás eu li um livro do Tommy Tenney, A Casa Favorita, e nesse livro ele traz, ele fala a respeito do tabernáculo de Davi, ou seja, como Davi ele construiu um lugar onde ele colocou a Arca da Aliança e ele colocou 24 horas de adoração naquele lugar. Ele colocou músicos para estar entoando adoração a Deus 24 horas naquele lugar. Então ele passava a sua tarde ouvindo notícias ruins a respeito do que estava acontecendo com o povo, porque ele era rei, ele tinha que julgar pessoas, ele tinha que ouvir o que estava acontecendo no meio do seu reino, ali no meio do povo do seu reino. Então ele ouvia muita notícia ruim a tarde toda, o dia todo, e ele chegava à noitezinha em casa, ele tomava o seu banho e Davi ele ia para esse lugar de adoração, onde estava acontecendo louvores a Deus, onde a presença de Deus estava ali, e consequentemente eu acredito que Davi ele pegava a sua harpa e ele começava a tocar junto com os músicos e ele adorava a Deus, ele cantava louvores a Deus e ele se esvaziava das notícias ruins na presença de Deus, e a presença de Deus ela vinha a recompor a alegria desse homem. Por isso que esse homem ele era alegre, ele não era alegre porque o mundo à sua volta era belo, muito pelo contrário, ele era alegre porque ele conseguia se esvaziar na presença de Deus e se encher da alegria de Deus. Davi ele era alegre não porque não tinha notícias ruins no seu reinado, mas ele era alegre porque Deus pegava essas notícias ruins dele e enchia ele da sua presença, e enchia ele da sua graça, do seu favor e do seu amor. Davi ele ia para a presença de Deus e ele se lembrava constantemente das promessas de Deus quando ele estava adorando e entoando louvores a Deus junto com aqueles homens que ele estabeleceu para criar um ambiente de adoração. Então, como você pode vencer nesses dias difíceis, de tantas notícias ruins? Como você pode ser feliz e ser alegre? Cara, monte um plano de adoração, monte um ambiente de adoração na sua casa e comece a entrar nesse lugar de adoração e a louvar a Deus e a exaltar o nome de Deus e a tomar as promessas dele para sua vida. Se esvazie das notícias ruins dessa terra e se encha das notícias boas a quais Deus quer liberar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Davi, ele está passando por um momento meio difícil ali no capítulo 17 de 1 Crônicas, vai falar a respeito disso. E então Deus envia o profeta Natã para conversar com Davi. Só que mesmo Davi passando por um momento difícil, ele tem um desejo no seu coração de construir um lugar, uma casa para Deus. E nesse desejo, Deus envia o profeta Natã para falar algumas coisas para ele. E o profeta Natã libera uma palavra incrível sobre a vida de Davi e diz para Davi, olha, eu vou suceder o teu trono, né? A sua descendência sempre sentará no trono de Israel. E cara, Davi pega essa promessa de Deus, em vez dele somente falar para o profeta, joia, legal, eu gostei da sua palavra, ele pega e ele sai do palácio, e ele vai aonde está a arca da aliança de Deus, ele vai aonde está o lugar de adoração, ele senta diante da arca e ele chora, e ele diz para Deus, Deus,
Quem sou eu para que o Senhor haja com tanta benevolência, com tanto favor a mim? Quem sou eu? Eu sou um cara miserável. Eu sou um cara que não merece tamanha graça do Senhor sobre a minha vida. Então, cara, mesmo que você se sinta miserável, mesmo que você se sinta que você não está conseguindo fazer nada ainda nessa terra, cara, entre no lugar de adoração e deixa Deus liberar as promessas dele sobre a sua vida. Deixa Deus falar para você o que ele quer fazer por meio de você. Deixa Deus recompor as suas energias, as suas forças, para que você, nesses dias difíceis, nesses dias de notícias ruins, seja uma pessoa feliz e alegre, que possa transmitir a paz de Deus, a alegria de Deus e a graça de Deus na vida de outras pessoas. Que Deus ele enche o teu coração dessa expectativa nesse dia, de que você possa montar um lugar de adoração para Ele, um lugar onde você vai exaltar o nome dEle, e um lugar onde só vai estar você e Deus, e você vai se esvaziar das notícias ruins desse mundo. Eu sei que existem muitas notícias ruins nesse mundo, eu sei que elas estão acontecendo e a gente não pode ignorá-las. Mas cara, a gente não pode deixar essas notícias afetar a nossa caminhada com Deus e paralisar a nossa fé. Ao mesmo tempo que notícias ruins estão vindo, Deus quer liberar notícias boas e fazer de nós pessoas de grandes testemunhos de coisas boas no reino dele. Ele quer que a gente promova boas notícias, mas para isso a gente precisa entrar no lugar de adoração. A gente precisa encontrar o coração alegre do nosso Deus e ver que ele não está triste com as notícias ruins, muito pelo contrário, ele quer nos usar para que a gente profetize, para que a gente libere a graça, para que a gente libere tudo dele no meio desse caos. E muito mais do que isso, para que a gente dê alegria para as pessoas que estão sofrendo com essas notícias, com essas coisas ruins que estão acontecendo em suas vidas. E você pode ser instrumento de Deus para isso. Então, vá para o teu lugar de adoração e mergulhe em Deus, a ponto de ele fazer de você uma pessoa feliz que transmita alegria para outras pessoas. Até mais, fica com esse vídeo, tchau, tchau. Se inscreve no meu canal e que o Senhor Jesus te abençoe.